pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para nós trabalharmos literatura, para nós vivermos novas histórias, conhecermos novos personagens, conhecermos novos autores, viajarmos sem sair do lugar. Bacana essa coisa que a literatura nos oferece, não é mesmo? Toda essa possibilidade. E olha a quantidade de textos literários que a gente tem disponível, que nós podemos fazer as leituras e, às vezes, até mesmo esquecer, descansar um pouco daquilo, da nossa correria do dia a dia, né? Sair um pouquinho, às vezes, até ali da tecnologia, pegar um texto, ler e viajar nesses momentos. Porque a literatura, é claro, ela nos oferece tudo isso. E para a gente começar a nossa história de hoje, eu tenho algo para a gente conversar. É uma coisa simples. Você é uma pessoa curiosa? Eu imagino que nesse momento, se você já me ouviu, você já me ouviu dizer várias vezes, eu sou uma pessoa curiosa. E eu sou uma pessoa curiosa mesmo, tá? Eu sou bem curioso, eu fico bem curioso em saber se você também é uma pessoa curiosa. Só que, já descobriu sozinho algum mistério? Você ali curioso com alguma coisa, né? Você já descobriu sozinho algum mistério? Já criou aí na sua mente algumas hipóteses para descobrir esses mistérios, né? Porque a curiosidade às vezes nos leva a isso. Gosta de criar suposições? Quando você vê alguma coisa, você cria na sua mente algumas suposições do que pode acontecer, do que poderia ter acontecido. Tudo isso tem a ver com a nossa história de hoje, certo? E eu te convido para nós conhecermos o nosso autor. O nosso autor de hoje não é um autor brasileiro. Olha só, tenho aqui então, né, o continente americano. Nosso autor é sim do continente americano, mas ele não é brasileiro. De onde será que veio o nosso autor? Olha só, o nosso autor veio da Argentina, nossos vizinhos, os argentinos. Então, nós vamos fazer a leitura de um texto de um autor argentino. Não é bacana isso? O nome do nosso autor é Roberto Arlt. Nasceu em 1900 e faleceu tão jovem em 1942. Então, olha só para a gente conhecer um pouquinho da história dele. Roberto Godofredo Christophersen Arlt é um dos grandes fundadores da moderna narrativa argentina, a par de Jorge Luis Borges e de Ricardo Guiraldes. Nasceu em Buenos Aires em 2 de abril de 1900. O caráter forte de seu pai fez com que Roberto saísse de casa cedo, tendo várias ocupações até ingressar no jornalismo em 1916 e estreando na literatura em 1916 também com Jeová. Publicou El Juguete Rabioso, sua primeira novela, em 1926. Nessa época, começava a escrever para os jornais Crítica e Ao Mundo. Suas colunas diárias apareceram de 1928 a 1935 e foram depois compiladas no livro Aguafuertes Porteñas, que se tornou, com o passar dos anos, um dos clássicos da literatura argentina. Faleceu de um ataque cardíaco em Buenos Aires em 26 de julho de 1942. Então, perdemos sim um autor muito jovem. Vocês viram ali, né? Um autor que começou a escrever jovem e ali os seus livros, as suas obras se tornaram até clássicos ali na Argentina. Trouxe para vocês algumas dessas obras que ele escreveu. Águas Fortes Portenhas. Depois, Os Sete Loucos, esse Os Sete Loucos, bem conhecido, e O Brinquedo Raivoso. Lembra um brinquedo raivoso ali? É o Juguete Rabioso, algo parecido. Então, ele tem essas obras que vocês conseguem encontrar aí, talvez, até mesmo nas bibliotecas escolares. Perfeito? O texto que nós vamos ler, ele chama Um Crime Quase Perfeito. Um crime quase perfeito. E eu tenho uma pergunta para vocês. O que poderia ser considerado um crime perfeito? Viram que eu tirei o quase? Porque o nosso texto é um crime quase. Mas o que poderia ser um crime perfeito? De acordo aí com o que você conhece de outras histórias, o que você acredita que poderia ser um crime perfeito? Um tempinho para você pensar e eu já volto.
O que seria um crime perfeito para você? E por que será que o nosso texto é um crime quase perfeito? Lembra que lá no início eu perguntei para vocês se você é uma pessoa curiosa, se você gosta de levantar suposições a respeito de alguma coisa, de você ir construindo aí na sua mente talvez um caminho para chegar a uma resposta. Esse nosso texto vai nos trazer essas ideias. Então eu convido vocês a fazerem a leitura comigo do texto Um Crime Quase Perfeito, do nosso escritor argentino de hoje. Olha lá. As alegações dos 3 irmãos da suicida foram checadas. Não tinham mentido. O mais velho, Juan, permanecera das 5 da tarde até a meia-noite. A senhora Stevens se suicidou entre 7 e 10 da noite, detido numa delegacia por sua imprudente participação num acidente de trânsito. O segundo irmão, Esteban, estivera no povoado de Lister desde as 6 da tarde daquele dia até as 9 do seguinte. Quanto ao terceiro, Dr. Pablo, ele não se afastara em nenhum momento do laboratório de análise de leite da CIA ERPA, mais exatamente do setor de doseamento da gordura. O curioso é que naquele dia, os 3 irmãos tinham almoçado com a suicida, comemorando seu aniversário. E ela, por sua vez, em nenhum momento deixara entrever uma intenção funesta. Todos comeram alegremente e às 2 da tarde os homens se retiraram. Suas declarações coincidiram em tudo com as da criada, que desde muitos anos trabalhava para a senhora Stevens. Essa mulher, que não dormia no emprego, às 7 da noite foi para casa. A última ordem que recebeu foi a de dizer ao porteiro que trouxesse o jornal da tarde. Às 7h10, o porteiro entregou o jornal à senhora Stevens, e o que fez esta antes de matar-se pode ser presumido logicamente. Revisou os últimos lançamentos da contabilidade doméstica, pôs a livreta na mesa da copa com os gastos do dia sublinhados. Então nós temos a primeira parte desse conto, Um Crime Quase Perfeito. E eu já tenho uma pergunta para vocês. Olha só, até agora a leitura que nós fizemos até agora, quais são as pessoas que tiveram contato com a senhora Stevens? Será que você prestou bastante atenção na história? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, será que você conseguiu lembrar quais foram as pessoas que tiveram contato com a senhora Stevens? Desde o início do texto. Será que você prestou atenção em tudo ou será que você lembrou só de alguns? Vamos conferir? Olha só. Nós temos então os 3 irmãos. Você lembra do nome dos 3 irmãos? Será que você conseguiu relacionar aí o nome desses irmãos? Mas pra gente rever, olha só. O Juan, depois o Esteban e, por último, o Pablo. Então, esses são os 3 irmãos da senhora Stevens. Mas foram só eles que tiveram contato com ela ou mais alguém teve contato? Olha só, a criada. Lembra que a criada, ela não dorme no emprego, mas foi para casa às 7 horas da noite. Então, a criada teve ali um contato com essa senhora Stevens. E nós temos mais uma pessoa. Será que você lembra dessa outra pessoa que teve um contato com ela? Um contato muito rápido, mas apareceu na nossa história. Que é quem? O porteiro. Então, possivelmente, nós temos aí essas pessoas que poderão ser
suspeitas no decorrer da história. E por falar em história, vamos continuar. Olha só. Serviu-se de uísque com água e nessa mistura deixou cair aproximadamente meio grama de cianureto de potássio. Pôs-se a ler o jornal, depois bebeu o veneno e, ao sentir que ia morrer, levantou-se para logo tombar no chão atapetado. O jornal foi achado entre seus dedos contraídos. Tal foi a primeira hipótese, construída a partir de um conjunto de coisas pacificamente ordenadas no interior da residência. Mas esse suicídio estava carregado de absurdos psicológicos e não queríamos aceitá-lo. No entanto, só a senhora Stevens podia ter posto o veneno no copo. O uísque da garrafa não tinha veneno. A água misturada também era pura. O veneno, claro, podia estar no fundo ou nas paredes do copo. Mas esse copo tinha sido retirado da prateleira onde havia uma dúzia de outros iguais. O eventual assassino não havia de saber qual copo a senhora Stevens escolheria. De resto, o laboratório da polícia nos informou que nenhum copo tinha veneno em suas paredes. Chamo a atenção de vocês para o seguinte: percebam que nós temos esse investigador, que é quem está contando a história, e ele está desconfiado ali que esse suicídio não é um suicídio. E ele vai levantando hipóteses a respeito, ele vai fazendo suposições do que poderia ter acontecido e por que não aconteceu daquela forma, como ele mesmo fala dessa questão do copo, né? Ali um copo entre tantos outros, teria que adivinhar qual copo essa Nossa Senhora Stevens pegaria. Então, por isso, tudo indica que possa ser, sim, ali um suicídio. Somente ela ia poder colocar o veneno. Mas, em todo caso, nós já percebemos que o nosso investigador, ele está ali em dúvidas se foi mesmo isso que aconteceu. E nós vamos continuar a história para saber o desenrolar desse crime, que até então, se foi realmente um crime, está parecendo muito perfeito. Vamos lá. A investigação não era fácil. As primeiras provas mecânicas, como eu as chamava, sugeriram que a viúva morrera por suas próprias mãos. Mas a evidência de que, ao ser surpreendida pela morte, estava distraída na leitura do jornal, tornava disparatada a ideia do suicídio. Essa era a situação quando fui designado por meus superiores para continuar a investigação. A informação de nosso laboratório era categórica. Havia veneno no copo que a senhora Stevens usara, mas a água e o uísque da garrafa eram inofensivos. Se após as diligências iniciais eu tivesse concluído o inquérito optando pelo suicídio, meus superiores nada teriam objetado. Porém, concluir o inquérito nesses termos era a confissão de um fracasso. E o nosso investigador, ele é uma pessoa, que ele está ali insistindo nessa situação. E ele está dizendo que vai, sim, que não pode simplesmente concluir, porque ele não quer fracassar nessa investigação. Ele é insistente. Muito bacana esse nosso investigador. Vamos continuar. A senhora Stevens tinha sido assassinada e havia certo indício. Onde estava o envoltório do veneno? Por mais que revistássemos a casa, não encontramos a caixa, o envelope ou o frasco do tóxico. Aquilo era eloquente. E agora a gente vai parar e pensar um pouquinho. A gente já fez aí uma leitura de uma boa parte do texto e nós vamos refletir, nós vamos tentar o quê? Investigar alguma coisa. Olha só, o que poderia ter acontecido à senhora Stevens? Por quê? Porque o nosso investigador não acredita na hipótese do suicídio. Então, o que poderia ter acontecido? Formule hipóteses do que pode ter acontecido para nós podermos conferi-las durante a leitura, ok? Então, coloquem aí no caderno de vocês tudo que vocês acreditam que possa ter acontecido, tirando a ideia do suicídio, tudo mais o que pode ter acontecido, e eu já volto pra gente ir desvendando essa história juntos, ok? Tempinho pra vocês e eu já volto.
Então, deu tempo para você colocar as hipóteses aí? Lembram lá no início que nós falamos se você era uma pessoa que gostava de fazer suposições? Então agora é o seu momento aí de colocar as suas ideias no papel. O que será que aconteceu? Então a gente vai trazer o quê? Ali nas nossas respostas, nós vamos trazer aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já leu. Então é bacana a gente trazer essas histórias de fora para a gente acompanhar a nossa leitura de hoje. Vamos continuar a leitura para nós descobrirmos então o que vai acontecer. E afinal, será que a gente vai conseguir descobrir o que aconteceu com a senhora Stevens? Mas vamos acreditar e vamos lá. Olha só. E havia outra questão. Os irmãos da morta eram 3 malandros. Os 3, em menos de 10 anos, tinham posto fora os bens herdados dos pais e seus atuais rendimentos não eram satisfatórios. Juan trabalhava como ajudante de um advogado especializado em divórcios. Mais de uma vez, sua conduta anterior se mostrara suspeita, dando margem à presunção de chantagem. Esteban era corretor de seguros e havia feito um seguro para sua irmã, sendo ele mesmo o beneficiário. Quanto a Pablo, era veterinário, mas tivera seu registro profissional cancelado pela justiça, após ser condenado por dopar cavalos. Para não morrer de fome, empregara-se na indústria leiteira, no setor de análises. Assim eram os irmãos. Olha só, convido vocês novamente para a gente conversar um pouquinho sobre esses irmãos da nossa senhora Stevens. Vocês perceberam que esses irmãos ali, cada um deles apresenta um problema. Será que esse problema que eles apresentam, que é esse problema da vida real deles ali, será que esse problema da vida deles ali pode ser um motivo para eles terem matado a própria irmã? A irmã? Será que eles fizeram isso? Será que esses irmãos fizeram isso? E se fizeram isso, será que esses irmãos fizeram isso todos juntos? Será que, se dar mal na vida seria ali um motivo? E nós vimos que temos um desses irmãos, ele tem ali como, ele é o beneficiário de um seguro. Será que esse seguro é bastante dinheiro que ele pode receber? Tudo isso nos faz pensar, nas hipóteses do que pode ter acontecido à senhora Stevens. Mas vamos continuar a nossa leitura, porque até agora na nossa leitura, nós não temos nada ali que indique que não tenha sido suicídio. Então a gente precisa descobrir. Então, vamos lá. Olha só. Já a senhora Stevens tinha enviuvado 3 vezes. No dia de seu suicídio, estava completando 68 anos, mas era uma mulher extraordinariamente conservada, corpulenta, forte, enérgica, de cabelos viçosos e tinha condições de pretender novo casamento. Dirigia a casa com alegria e pulso firme. Adepta dos prazeres da mesa, sua despensa estava magnificamente provida de vinhos e comestíveis, e não há dúvida de que sem aquele acidente teria vivido 100 anos. Supor que uma mulher como ela seria capaz de suicidar-se era desconhecer a natureza humana. Sua morte beneficiaria cada um dos 3 irmãos com 230 mil pesos. Então nós temos ali já mais um benefício com a morte dessa senhora Stevens. E agora eu te convido para a gente tentar se antecipar de acordo com essas últimas leituras que nós fizemos agora. Olha só, levando-se em consideração a hipótese de envenenamento, porque lembram que foi dito que ela foi envenenada? Em que momento os suspeitos, quais são os suspeitos? O Juan, o Esteban, o Pablo, a criada e o porteiro, que foram as pessoas que tiveram contato com ela. Então, em que momento tiveram a oportunidade para colocar o veneno no copo? Será que você vai conseguir lembrar da história, do que foi acontecendo durante a história? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto.
Então, será que você se lembrou da história, do que aconteceu durante a história até agora, que poderia, né, fazer com que esses suspeitos tivessem colocado o veneno, né, ou passado o veneno para a senhora Stevens? Será que você conseguiu relembrar? Vamos pensar um pouquinho, nós vamos continuar pensando a esse respeito e ver o que essa história vai nos trazer. Será que alguém vai pensar no que foi feito antes, né, nesse dia do possível suicídio e bem no dia do aniversário da senhora Stevens? Então, vamos continuar a leitura para a gente descobrir cada vez mais coisas, e o incrível disso é a gente mudando as nossas hipóteses. Se eu criei uma determinada hipótese, fiz a leitura de uma outra coisa, eu vou mudando automaticamente essas hipóteses. Então, te convido novamente para a gente continuar a leitura. Olha só. O cadáver foi descoberto pelo porteiro e pela criada às 7 da manhã, quando esta, não conseguindo abrir a porta, que estava trancada por dentro, chamou o homem para ajudá-la. Às 11 da manhã, como creio ter dito anteriormente, estava em nosso poder a informação do laboratório. Às 3 da tarde, eu deixava o quarto em que estava detida a empregada, em sua própria casa, com uma ideia na cabeça. O assassino arrancara um vidro da janela para entrar na casa e, após deitar veneno ao copo, recolocara o vidro no lugar. Era uma fantasia de romance policial, mas convinha verificar a hipótese. E agora, chamo vocês novamente para a gente conversar. Esses textos, né, que são os textos aí de suspense, faz com que a gente converse, com que a gente crie muitas hipóteses. Se tiver alguém aí ao seu lado, chame também para ir criando essas hipóteses e viver essa ideia. Quero chamar a atenção de vocês nesse último trecho que ele diz assim, ó: era uma fantasia de romance policial, né? Então, o romance, a gente sabe que o romance, quando a gente fala romance dentro da literatura, a gente não está falando necessariamente do romântico, nós estamos falando ali da obra escrita em prosa. Então ele traz ali essa ideia de uma pessoa entrando pela janela. Será que é uma hipótese válida, isso de alguém entrar pela janela, né? Porque ele diz ali que parece que é demais, né? Que não poderia ter acontecido isso, né? Que parece coisa de romance policial, mas será que isso poderia ter acontecido? Você que está acompanhando a história, o que você acha? Você acha que isso pode ter acontecido? Você acha que não, que isso é inviável? Será que você já viu ou leu alguma coisa em que algo assim poderia ter acontecido? Mas vamos ver se essa hipótese do nosso investigador, se é realmente ali inviável. Olha só. Saí da residência da senhora Stevens decepcionado. Minha especulação era falsa. A massa dos vidros não tinha sido removida. Então, a gente já descarta essa hipótese, porque por mais que parecesse, né, história de um romance policial, estava aparecendo a história de um romance policial, ali o assassino entrando pela janela que tirou o vidro, por mais que parecesse uma hipótese, ela teve que ser descartada. Por quê? Olha só como é bacana a investigação. Por conta de uma coisa mínima, né? O nosso investigador sabe que isso não aconteceu por conta de uma coisa mínima. A massa dos vidros, sabe? Aquela massa que fica ali próximo ao vidro não foi mexida. Então, alguém não poderia ter tirado a janela, né? Por mais que devolvesse, ia aparecer ali que aquela massa tinha sido mexida. Vamos continuar a nossa história, porque até agora a gente não sabe direito o que é que aconteceu com a senhora Stevens. Olha só. Absorvida em minhas conjecturas, entrei num café, tão ausente do mundo que, embora detestasse bebidas alcoólicas, pedi um uísque. Quanto tempo esteve a bebida sem ser tocada diante dos meus olhos? Não sei. De repente, vi o copo de uísque, a garrafa d'água, o pratinho com gelo. Atônito, fiquei olhando aquilo. Uma hipótese dava grandes saltos em meu cérebro. Olha só o nosso investigador já criando outras hipóteses. Lembra que eu falei para vocês? Conforme a gente vai fazendo a leitura, nós vamos descobrindo inúmeras hipóteses, né? Inúmeras coisas podem acontecer. E eu te convido para pensar. Qual poderia ser a nova hipótese pensada pelo detetive? Lembrem-se que onde está o nosso detetive?
que o nosso detetive está fazendo. Então, qual poderia ter sido a hipótese? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, o que será que o nosso investigador pensou, né? Sentado ali naquele bar, ele que não gosta nem de bebida alcoólica, pediu a bebida alcoólica e tudo aquilo fez com que ele pensasse em alguma coisa. O que será que esse nosso investigador pensou? Que ideia será que veio à cabeça dele? Vamos descobrir? Então, vamos lá. Olha só. Chamei o garçom, paguei a bebida que não tomara. Embarquei num táxi e fui à casa da criada. No quarto, me sentei à frente dela. Olhe-me nos olhos, disse-lhe, e veja bem o que vai responder. A senhora Stevens tomava uísque com gelo ou sem gelo? Com gelo, senhor. Onde comprava o gelo? Não comprava, senhor. Em casa há uma geladeira pequena que faz gelo em cubinhos, e a criada, como acordando, prosseguiu. Agora me lembro, a geladeira estava estragada. Ontem o senhor Pablo a consertou num instante. Uma hora depois, nos encontrávamos na residência da senhora Stevens. O químico de nosso laboratório, o técnico da fábrica que vendera a geladeira, o juiz de instrução e eu. O técnico retirou a água do depósito do congelador e vários cubinhos de gelo. O químico iniciou seu trabalho e minutos depois disse. E então, claro que se nós estamos lendo um conto de suspense, nós vamos ter aí um suspense, mas eu te convido para se antecipar. E agora, a qual conclusão o químico poderia ter chegado? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu pensar no que o químico poderia ter, né, chegado? A qual conclusão esse químico chegou? Porque estamos falando ali, tanta coisa já aconteceu e não eram aquelas coisas. Então, o que será que o químico disse? Vamos descobrir? Olha lá. A água está envenenada. Os cubos também. Olhamo-nos contentes. O mistério tinha terminado. E será que esse mistério terminou mesmo? Porque o que nós temos? Nós sabemos que a água estava contaminada, mas eu estou achando que agora, né, vai acontecer mais alguma coisa. Nós já temos outras leituras, né, como a gente já viu em alguns filmes, por exemplo, a gente sabe que nesse momento parece que vai dar uma reviravolta à história inteira. Vamos ver se é isso mesmo que acontece? Olha lá. Agora era um mero jogo a reconstituição do crime. O Dr. Pablo, ao trocar o fusível da geladeira, era este o defeito, segundo o técnico. Lançara no congelador certa quantidade de veneno dissolvido na água.
Sem suspeitar, a senhora Stevens preparara seu uísque. Retiraram um cubinho do congelador, o que explicava o prato com gelo derretido, encontrado na mesa, e o colocaram no copo. Sem imaginar que a morte a esperava em seu vício, passara a ler o jornal, até que, julgando o uísque suficientemente gelado, tomaram um gole. Os efeitos não tardaram. Faltava prender o veterinário. Em vão os esperamos em sua casa. Ignoravam onde estava. No laboratório da indústria leiteira, nos informaram que lá chegaria só às 10 da noite. Às 11, o juiz, meu superior, e eu nos apresentamos no laboratório da ERPA. O doutor Pablo, quando nos viu em grupo, levantou o braço como se quisesse anetematizar nossas conclusões. E agora volto a conversar com vocês. Perceberam, né? Como que foi criado toda a situação para o gelo ser envenenado e a Nossa Senhora Stevens ali, bem inocente, acabou sendo assassinada e já tem o suspeito, né? Esse veterinário que foi quem fez o quê? Foi quem consertou a geladeira, que foi quem colocou o veneno. Então, temos ali tudo isso. Mas te convido, olha só. E agora? Você acredita que o detetive chegou ao suspeito correto? Será que é mesmo esse Pablo? O que poderia acontecer ao irmão da senhora Stevens? Olha só, são duas perguntas para vocês pensarem a respeito. Pergunta 1. Será que foi mesmo ele? E se foi ele, o que poderá acontecer a ele? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, pensaram a esse respeito? Será que o detetive realmente, né? Será que esse investigador realmente chegou à conclusão correta, que é esse irmão dela que fez isso? E será que ele fez isso sozinho? Será que existem outras pessoas envolvidas? Lembrando, né, lá que já havia aparecido no texto, que todos os irmãos seriam beneficiários, né, caso a senhora Stevens morresse. Mas, enfim, se foi mesmo ele, o que poderia acontecer, né, a esse irmão? Né, será que ele vai ser preso? Será que ele vai fugir? O que pode acontecer? Será que ele vai revelar uma outra situação? Será que é isso que ele vai fazer? Revelar uma outra situação? Ou indicar uma outra pessoa que pode ser também suspeita? Essa história muito bem construída do nosso autor argentino faz com que a gente pense muitas vezes a respeito de quem pode ser o suspeito. Mas vamos continuar a história para a gente saber, então, como que isso vai terminar. Olha lá. Abriu a boca e despencou ao lado de uma mesa de mármore. Um infarto o matara. Em seu armário estava o frasco do veneno. Foi o assassino mais engenhoso que conheci. E assim terminamos o nosso conto, esse conto argentino. Realmente foi, né, o irmão da senhora Stevens, foi o Pablo, mas no final da história nem preso ele foi, porque ele acabou tendo ali, né, passando mal, teve um infarto e despencou.
né? Acabou também que ele nem ficou com o dinheiro. E tudo isso, né, foi construído durante a narrativa. Tudo isso foi construído levando a essa ideia de que poderia ser eles. Então, na próxima vez que vocês fizerem uma leitura de suspense, eu dou uma dica para vocês irem levantando essas hipóteses a todos os momentos, porque essas hipóteses são muito importantes. Tá? Por quê? Porque às vezes uma coisinha bem simples que nós deixamos passar no texto já pode nos revelar, né, o que vai acontecer. E por falar em revelar o que vai acontecer, nós vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que vocês leem ou sobre aquilo que vocês assistem, certo? Você está assistindo a uma série ou você está assistindo a um filme, esses filmes de suspense, de investigação. Você é uma daquelas pessoas que já começa a dizer foi fulano que fez tal coisa, ou foi fulana que fez outra coisa. Você já começa a levantar os seus suspeitos, né? E você vai criando, né? Esse suspeito que você cria no momento em que você está lendo ou vendo, você vai buscando ali dicas durante o filme, durante a série ou durante a sua leitura de quem realmente pode ser e normalmente para você, tá? Não vale mentir. Normalmente para você, quando você levanta o suspeito, é mesmo aquele suspeito? Ou você acaba tendo ali uma surpresa quando você está lendo ou quando você está vendo alguma coisa, porque o suspeito era outro que você jamais teria imaginado. Então, olha só, gostaram desse conto? Um Crime Quase Perfeito? Faz com que a gente pense a respeito, sim, dessas coisas que a gente vê na TV, seja filme, seja série. Você consegue fazer a leitura desse texto e se sentir ali como o investigador? Você se sentiu um pouco esse investigador? Você gostou desse texto? Se gostou, o que você mais gostou desse texto? Ou se você não gostou, por que você não gostou desse texto? O que fez com que você não gostasse desse texto? Eu, particularmente, sabe? Eu sou suspeito, eu gosto bastante desse texto. E você concorda com esse título, Um Crime Quase Perfeito? Você acha que foi um crime quase perfeito? Que realmente ali, né, não fosse a pessoa avisar, né, sobre a geladeira, que nós teríamos ali o crime perfeito? Será que foi isso mesmo que aconteceu, né? Será que o crime quase perfeito tem um nome perfeito para esse texto? Eu confesso para vocês que eu acredito que tem sim esse nome perfeito, porque o crime realmente foi quase perfeito. Não fosse o nosso investigador lá sentado naquele bar, né, naquele restaurante ali, pedindo a bebida que ele nem tomou, ele jamais ia pensar a respeito do gelo. Então ele foi muito esperto. E gostou do final? O final, com a morte do irmão, né? Descobriram que foi o irmão, com a morte do irmão. Você gostou desse final? Você criaria outro final? E se fosse para você criar outro final, como que essa história poderia se desenrolar? O que mais poderia acontecer? Porque descobriram até os frascos, né, de veneno ali na casa do Pablo, não teria mais nada a ser descoberto. Mas será que você criaria um outro final? Será que você colocaria o nosso Pablo, né, o nosso assassino, como um fugitivo? Será que você é mais para esse lado, daí indo mais para o lado da aventura? Então essa investigação acaba até virando uma aventura. Como você me conhece e falando aquilo que nós falamos lá no início, eu sou uma pessoa curiosa, certo? E eu fico curioso em saber quais são as criatividades de vocês, o que vocês pensam a esse respeito e o que vocês colocam no papel. Mas por hoje eu fico por aqui e é claro que eu volto para a nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá! Gente, se prepare, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho.
já é um clássico. Jeito número 2. O autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço.